Olá, pessoal. Boas-vindas, né, ao nosso curso de revisão. Essa é a nossa primeira aula, que vai tratar sobre teoria da contabilidade e princípios contábeis. Como eu informei na apresentação do nosso curso, que eu vou deixar ela disponível para vocês também, na descrição do curso, né, nós vamos começar o curso com uma breve revisão teórica. Então, ela vai ser breve, porque a gente já viu todo o conteúdo do nosso curso completo lá, preparatório. Então, teremos uma breve revisão teórica e depois a gente vai partir para as questões comentadas. Vamos pegar as questões mais recentes e comentá-las. E aí, ao comentar as questões, né, a gente já vai relembrando alguns conceitos. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me enviar por e-mail. Eu respondo as dúvidas por e-mail. E caso seja necessário, depois a gente pode elaborar alguma atividade extra, algum vídeo extra, tirando as principais dúvidas de vocês. Como eu disse, essa é a primeira aula, é a aula de Teoria da Contabilidade e Princípios Contábeis, e aí ela é exclusiva para o curso de revisão. Nessa aula nós vamos ver a estrutura conceitual para elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro, que é o CPC 00, as características qualitativas da informação contábil, o reconhecimento e mensuração dos ativos, passivos, receitas, despesas, ganhos e perdas, e os princípios da contabilidade, que foram revogados agora no início do ano, mas nós vamos tratar como eles serão cobrados, né, a partir de agora. Então, começando com o CPC 00, que é a estrutura conceitual para elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro, nós sabemos que o objetivo do relatório contábil financeiro é fornecer informações contábeis financeiras acerca da entidade que reporta essa informação, e essas informações precisam ser úteis a investidores existentes e em potencial, a credores por empréstimos e outros credores, quando da tomada de decisão ligada ao fornecimento de recursos para a entidade. Na verdade, então, essas informações contábil financeiras precisam ser úteis para os seus usuários, né, para os usuários dessas demonstrações. O termo qualitativo refere-se à qualidade e, nesse caso, para a nossa informação contábil financeira, esse termo qualidade se refere à qualidade da informação contábil financeira. As características qualitativas são os atributos que tornam as demonstrações contábeis úteis, né, para os usuários, e por isso deve ser observada a qualidade e a objetividade dessas informações que serão utilizadas para a emissão de demonstrações contábil-financeiras da entidade. Nós sabemos que as características qualitativas se dividem em duas. Ela pode ser fundamental, aliás, ela é fundamental, e ela pode ser de melhoria. Então, as características qualitativas, né, são divididas em dois ramos, fundamental e de melhoria. Como o próprio nome diz, são características fundamentais, ou seja, é imprescindível a presença de relevância e de representação fidedigna nas informações que serão utilizadas para a elaboração das demonstrações contábil-financeiras da entidade. Então, a informação, ela possui característica qualitativa fundamental, e para ela ter essa característica qualitativa fundamental, ela precisa ter relevância e representação fidedigna. Relevância é aquela informação que é capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. A informação pode ser capaz de fazer diferença em uma decisão, mesmo em caso de alguns usuários decidirem não levar em consideração ou já tiver tomado ciência de sua existência por outras fontes. Ou seja, a informação é relevante se ela fizer diferença na decisão. A entidade tem uma decisão a fazer, ou o usuário tem uma decisão a fazer, e a característica qualitativa fundamental de relevância vai ser relevante para que ele tome uma decisão. Ou ele vai investir, ou ele não vai investir, ou ele vai tomar um empréstimo, ele não vai tomar um empréstimo, ele vai aceitar o empréstimo, não vai aceitar o empréstimo. Então, é uma informação que vai realmente ser relevante na tomada de decisão. A informação relevante, ela tem, né, valor preditivo, e aí o valor preditivo é referente a se essa informação puder ser utilizada como dado de entrada em processos empregados pelos usuários para predizer futuros resultados.
A informação contábil financeira com valor preditivo é empregada pelos usuários ao fazerem suas próprias predições. E a informação contábil financeira tem valor confirmatório se ela retroalimentar, servir de feedback para avaliações prévias, confirmá-las ou alterá-las. O valor preditivo e o valor confirmatório da informação contábil financeira estão interrelacionados. A informação que tem valor preditivo muitas vezes também tem valor confirmatório. Então, a informação de característica qualitativa fundamental, sendo ela relevante, ela tem valor preditivo e ela também tem um valor confirmatório. O valor preditivo quer dizer que com essa informação ela consegue predizer futuros resultados, ou seja, você consegue prever resultados através dessa informação, e ela também tem valor confirmatório, ou seja, que é uma informação que pode confirmar essa predição que eu fiz acerca dos resultados. Então, a informação contábil relevante, ela tem valor preditivo e valor confirmatório. Na outra ponta das nossas características qualitativas fundamental, nós temos a representação fidedigna, que também é uma característica fundamental. E a representação fidedigna refere-se a 3 atributos necessários a qualquer informação, e essa informação precisa ser completa, neutra e livre de erro. Para ser completa, a informação deve conter os dados necessários para que os usuários compreendam o fenômeno sendo retratado. A informação será neutra quando estiver livre de viés na seleção e na apresentação, não podendo ser distorcida para mais ou para menos. E ela estará livre de erro, não significando em sua exatidão livre, mas sim que o processo para obtenção da informação tenha sido selecionado e aplicado o mais livre de erro possível, né? Vamos dizer assim. Então, a informação ela vai ter representação fidedigna se ela for uma informação completa, ou seja, tiver a maior quantidade de dados possíveis. Vai ser neutra se ela realmente representar a neutralidade, né? Foi uma informação imparcial por ambas as partes, seja por quem está publicando a demonstração, seja para quem vai ser publicado, os usuários. Então, é uma informação neutra, livre, né, completamente livre e imparcial, e ela vai ser livre de erros quando essa informação for selecionada e tomado o máximo cuidado possível para que nenhuma parte da informação esteja com informações, né, com dados incorretos. Então, ela vai ser livre de erro, completa e neutra, e assim ela vai ter representação fidedigna. Por outro lado, a característica qualitativa nós já vimos a fundamental, que está distribuída na relevância e na representação fidedigna, e nós temos também a característica qualitativa de melhoria. A característica qualitativa de melhoria são atributos que têm como característica a comparabilidade, a verificabilidade, a tempestividade e a compreensibilidade, que podem melhorar a utilidade da informação que já é relevante e é representada com fidedignidade. Então, nós temos uma informação que ela já possui as características qualitativas fundamentais, que são relevância e representação fidedigna. Ela é uma informação relevante e ela é uma representação fidedigna. Ela é completa, neutra e livre de erro. Mas essa informação pode ser melhorada com esses atributos que nós temos na característica qualitativa de melhoria. Então, a característica qualitativa de melhoria veio para melhorar, como o próprio nome diz, a essa informação. Então, são 4 atributos que a característica qualitativa de melhoria vai apresentar. Ela pode ter comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Vamos começar pela comparabilidade, que é a característica qualitativa que permite que os usuários identifiquem e compreendam similaridades dos itens e diferenças entre eles. Diferentemente de outras características qualitativas, a comparabilidade não está relacionada com um único item. A comparação requer no mínimo 2 itens. Então, a comparabilidade é aquela situação em que você pode comparar 2 itens iguais, 2 itens diferentes. Então, ele requer no mínimo 2 itens para que seja comparado.
No caso da comparabilidade, a gente encontra muito essa situação nos balanços, nas demonstrações contábeis que são publicadas de um ano para outro, e aí, em geral, em grandes companhias, a gente tem a publicação de 2 anos, né, o ano atual e o ano anterior. E aí, esse termo de fazer essa publicação de um ano anterior e o ano atual, ele te permite fazer a comparabilidade. Então, você tem a comparação de 2 anos e aí você pode fazer a comparação e verificar se essa entidade ela está em crescimento, em declínio ou qualquer que seja a situação que você esteja verificando. No caso da verificabilidade, ela ajuda a assegurar aos usuários que a informação representa fidedignamente o fenômeno econômico que se propõe representar. Informação quantificável não necessita ser um único ponto estimado para ser verificável. Uma faixa de possíveis montantes com suas probabilidades respectivas podem também ser verificável. Então, a verificabilidade é verificar mesmo a informação, né, se ela está representada fidedignamente, se está tudo correto, se ela é livre, completa, livre de erro e neutra, né? No caso da tempestividade, significa ter informação disponível para tomadores de decisão a tempo de poder influenciá-los em suas decisões. Em geral, a informação mais antiga é a que tem menos utilidade. Contudo, certa informação pode ter o seu atributo tempestividade prolongado após o encerramento do período contábil em decorrência de alguns usuários, por exemplo, necessitarem identificar e avaliar tendências, classificar, caracterizar e apresentar a informação com clareza e concisão torna compreensível. Esse é o termo, né, da compreensibilidade que está dentro da tempestividade. Lembrando, pessoal, que todos esses dados, todas essas informações e termos a gente retirou lá do CPC 00. Então, você não precisa ler o CPC 00 na íntegra, porque a gente já leu, fez um resumo e elencou aqui os principais pontos para que você consiga fazer uma boa prova, de acordo, né, com o que mais cai nas questões do exame de suficiência. Então, todos esses termos foram retirados do CPC 00. Tratando agora do reconhecimento e mensuração dos ativos, passivos, receitas e despesas, ganhos e perdas, nós temos os termos, né, que definem os termos ativo, passivo, patrimônio líquido. O ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. O passivo é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. E o patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. A definição de receita abrange tanto receitas propriamente ditas quanto ganhos, e a receita surge no curso da atividade usual da entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividendos, royalties e aluguel. A definição de despesa abrange tanto despesa quanto despesa propriamente dita que surge no curso da entidade. A despesa que surge no curso da atividade usuais da entidade incluem, por exemplo, o custo das vendas, salários e depreciação, e geralmente tomam a forma de desembolso ou redução do ativo como caixa e equivalentes de caixa, estoques e ativo imobilizado. Os ganhos representam outros itens que se enquadram na definição de receita e podem ou não surgir no curso das atividades usuais da entidade, representando aumentos dos benefícios econômicos e, como tais, não diferem em natureza das receitas. Consequentemente, não são considerados como elemento separado nessa estrutura conceitual. Já as perdas representam outros itens que se enquadram na definição de despesa e podem ou não surgir no curso da atividade usual da entidade, representando decréscimo nos benefícios econômicos e, como tais, não diferem em natureza das demais despesas. Consequentemente, não são considerados como elemento separado nessa estrutura conceitual. Nessa estrutura conceitual que ele fala, porque nós retiramos, né, do CPC 00, então é o texto do CPC 00. Então, enquanto receita
faz parte da atividade usual da entidade, então é o ganho que ela tem fazendo a atividade que ela se propôs a fazer. Então, uma padaria vai ter receita quando ela vender mais, né, tiver mais, fazer mais venda e através dessas vendas ela tiver um lucro maior do que as despesas que ela teve. Esse mesmo caso vai ser das despesas, que as despesas são as perdas decorrentes da atividade também usual da entidade. Então, no caso da padaria, ela vai ter uma despesa quando as despesas que ela tiver, as perdas que ela tiver, né? Tanto as perdas quanto as despesas forem maior do que o custo que ela teve, do que o ganho que ela teve. E os ganhos são referentes a qualquer outra situação que possa vir a acontecer com a entidade que não seja definido pela atividade usual dela. Então, no caso de uma padaria, ela pode ter ganho quando ela ganhar com juros, por exemplo, alguém ficou de... Vamos supor que essa padaria fez uma venda a uma empresa fornecendo pães, ficou acertado que ela pagaria no dia 20 de agosto, vamos supor, e aí esse cliente só vai efetuar o pagamento em setembro. Então, esses juros que ela vai ganhar com esses dias vão ser um ganho, porque é um ganho inesperado, pode ser considerado como uma receita. A receita vai ser só a venda dos pães em si, e esses juros vai ser considerado como ganho propriamente dito. As perdas também são referentes a situações em que não fazem parte das atividades usuais da entidade, e aí pode ser uma perda considerada no mesmo caso, no caso de uma multa. Então, a padaria fez a compra com os seus fornecedores, vamos supor, de farinha de trigo, a nota fiscal ficou lá para ser paga e não foi paga em dia. Quando ela foi efetuar o pagamento, então ela já foi aplicada juros e multa, e esses juros e multa a gente pode considerar como uma perda, porque foi decorrente a uma situação que não era esperada e que não trouxe, né, nesse caso, trouxe um decréscimo de benefício econômico para a entidade. Entrando em princípios da contabilidade, os princípios eles eram disponibilizados, né, regulamentados, né, pela resolução CFC 750 de 93, que foi revogado no dia 4 de outubro de 2016. E aí essa revogação falava que passava a valer a partir de 1º de janeiro. Então, a partir de 1º de janeiro desse ano, já não existiam mais os princípios de contabilidade formulados pela resolução 750/93. E aí, como que acontece? Não vai mais existir os princípios? Os princípios com o nome de princípios, eles deixaram de existir. Mas os pressupostos, a essência de cada princípio não deixou de existir, porque elas já estavam formuladas tanto no CPC 00 quanto nos demais pronunciamentos contábeis. Então, hoje, ao invés de você falar em princípio da entidade, da continuidade, da oportunidade, do registro pelo valor original, da competência e da prudência, você vai tratar dessas mesmas situações, mas através de pressupostos que estão presentes nos outros pronunciamentos, nas outras leis e em todas as normatizações que a contabilidade traz. Então, eu trouxe cada um dos princípios e a gente vai ver como ele vai ser tratado a partir de agora. E aí, em seguida, a gente vai ver algumas questões, e aí nas questões acaba que a gente não vai mais ver, né, as questões do princípio, porque eles não vão ser cobrados mais como princípios, mas a gente pode tratar nas questões da forma como elas serão cobrados a partir de agora, como eles podem ser cobrados e como a gente vai continuar com esses mesmos pensamentos. No caso do princípio da entidade, ele falava que o princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial. A necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou uma instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por consequência, essa acepção, o patrimônio não se confunde com aquele de seus sócios ou proprietários, no caso da sociedade ou instituição.
Está inserido, né, o conceito de entidade, que já é um conceito que a gente já tinha fora dos princípios, então a entidade em si, ela continua sendo uma entidade e ela deve ser tratada em sua essência como um conjunto de pessoas, recursos e organizações capazes de exercer atividade econômica como meio ou como fim. Então, o princípio da entidade deixa de existir a partir de 1º de janeiro, deixou de existir, né, a partir de 1º de janeiro de 2017, mas a gente ainda vai tratar a entidade como um conjunto de pessoas, recursos e organizações capazes de exercer atividade econômica como meio ou como fim, que era já o que trazia tanto outras normatizações da contabilidade como outros pronunciamentos contábeis em si. O princípio da continuidade falava no artigo 5º que a continuidade ou não da entidade, bem como sua vida definida ou provável, devem ser consideradas quando da classificação e avaliação das mutações patrimoniais, quantitativas e qualitativas. E aí, esse princípio da continuidade, a gente já tem a essência da continuidade, a premissa da continuidade, lá no CPC 00, no item 4.1. Ele diz que as demonstrações contábeis normalmente são elaboradas tendo como premissa que a entidade está em atividade e irá manter-se em operação por um futuro previsível. Desse modo, parte-se do pressuposto de que a entidade não tem a intenção nem tampouco a necessidade de entrar em processo de liquidação ou de reduzir materialmente a escala de suas operações. Por outro lado, se essa intenção ou necessidade existir, as demonstrações contábeis podem ter que ser elaboradas em bases diferentes e, nesse caso, a base de elaboração utilizada deve ser divulgada. O princípio da oportunidade, que vinha no artigo 6º, dizia que o princípio da oportunidade refere-se simultaneamente à tempestividade e à integridade do registro do patrimônio e de suas mutações, determinando que este seja feito de imediato e com a extensão correta, independentemente das causas que os originaram. Hoje em dia também, né, ele foi o princípio também revogado na resolução, mas ele já vinha a parte da oportunidade, ele era apresentado no CPC 00. Aqui nós vamos entender esse princípio lá no item QC29. Então, o pressuposto da oportunidade está descrito como tempestividade significa ter informação disponível para tomadores de decisão a tempo de poder influenciá-los em suas decisões. Em geral, a informação mais antiga é a que tem menos utilidade. Contudo, certa informação pode ter o seu atributo tempestividade prolongado após o encerramento do período contábil em decorrência de alguns usuários, por exemplo, necessitarem identificar e avaliar tendências. Então, entenda que essa tempestividade, que a informação está disponível em tempo certo para que seja feita a tomada de decisão, é praticamente a mesma situação que o princípio da oportunidade dizia, né? Que ele dizia que a tempestividade e a integralidade da informação precisava ser levada em consideração para a tomada de decisão. Então, lá no CPC 00, a essência em si do princípio da oportunidade, que era a tempestividade, ela está traduzida no item QC 29, quando ele fala da tempestividade e o significado da tempestividade para essas informações na tomada de decisão. Ainda no princípio pelo registro, o princípio do registro pelo valor original, no artigo 7º, dizia que os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente em moeda do país, que serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais posteriores, inclusive quando configurarem agregações ou decomposições no interior da entidade. E aí hoje a gente vai encontrar esse princípio do registro pelo valor original, né, a essência dele, lá no CPC 00, no item 4.55, que fala que um número variado de bases de mensuração é empregado em diferentes graus e em variadas combinações nas demonstrações contábeis. E essas bases incluem o que segue: o custo histórico, os ativos são registrados, né, no custo histórico, os ativos são registrados
pelos montantes pagos em caixa ou equivalentes de caixa, ou pelo valor justo dos recursos entregues para adquiri-los na data da aquisição, e os passivos são registrados pelos montantes dos recursos recebidos em troca da obrigação ou em alguma circunstância, como por exemplo no imposto de renda. E aí esses passivos são registrados pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa que se espera que serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. O princípio da competência, que trazia no artigo 9º que as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente do recebimento ou pagamento. Hoje ele também está prescrito lá no CPC 00, no item OB17, que fala que o regime de competência retrata com propriedade os efeitos de transações e outros eventos e circunstâncias sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação nos períodos em que ditos efeitos são produzidos, ainda que os recebimentos e pagamentos em caixa derivados ocorram em períodos distintos. Isso é importante em função de a informação sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação e sobre as mudanças nesses recursos econômicos e reivindicações ao longo de um período. Fornecer melhor a base de avaliação da performance passada e futura da entidade em que a informação puramente baseada em recebimentos e pagamentos em caixa ao longo desse mesmo período. O princípio da competência, ele é seguido, né? Foi revogado, né, com a revogação da resolução, mas a gente ainda tem o pressuposto da competência. Então, a competência, o regime de competência, que era, né, a essência do princípio da competência, o regime de competência ele é seguido e já estava prescrito também no CPC 00. Então, a gente deixa de pensar em princípio da competência e passa a lembrar apenas do regime de competência, que são a mesma essência, né, possuem a mesma essência, mas a palavra princípio deixa de existir com a revogação da resolução. A mesma coisa com o princípio da prudência, lá no artigo 10º, dizia que o princípio da prudência determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para os do passivo, sempre que se apresentarem alternativas iguais válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. E ele está prescrito também no CPC 00, no item QC12, que fala que os relatórios contábil-financeiros representam um fenômeno econômico em palavras e números, e para ser útil, a informação contábil-financeira não tem só que representar um fenômeno relevante, mas também que representar com fidedignidade o fenômeno que se propõe representar. Para ser representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada precisa ter 3 atributos, que é o que a gente viu, né? Ela precisa ser completa, neutra e livre de erro. A perfeição é rara, se de fato alcançável, e o objetivo é maximizar os referidos atributos na extensão que seja possível. Então, na informação, no princípio da prudência, o pressuposto de que a informação precisa ser útil acaba sendo ainda muito utilizado, né? Ao invés de a gente falar em princípio da prudência, hoje a gente vai falar em informação útil e que para ela ser útil, ela precisa ser completa, neutra e livre de erro. Essa é a prudência em si, né, na sua essência. Não utilizar a informação de forma correta, utilizar a informação de forma correta, e aí, para que ela seja utilizada, essa informação precisa ser útil. Então, assim ficou o pressuposto com a revogação dos princípios da contabilidade, os princípios da contabilidade deixaram de existir e se tornaram, então, essência, que já era uma essência que já estava vinculada nas outras normatizações da contabilidade. No próximo vídeo, agora a gente vai começar a ver as questões comentadas. Eu separei algumas questões que foram as questões mais recentes que surgiram sobre esse tema de teoria da contabilidade e princípios contábeis, que é referente à nossa aula de hoje. Então, até o próximo vídeo.